Ok, então vamos lá começar a falar do flash. Olha, o flash, antes de mais, é uma luz descontínua, ou seja, emite um clarão muito breve no tempo que decorre entre a abertura e o fecho do obturador, permitindo, no entanto, nesse breve espaço de tempo, eliminar a cena que estamos a enquadrar. No princípio, os flashes eram constituídos por tochas com pó de magnésio que, inflamadas, davam luz. Isto nos finais do século XIX, princípios do século XX. Os flashes atuais utilizam lâmpadas de xenon que produzem uma luz semelhante à luz do dia, portanto com uma temperatura de cor próxima da daylight. Sim, Lembras-te? Já falámos disso. sim. Existem vários tipos. Partimos dos flashes incorporados nas reflex até chegar àqueles mais profissionais, que permitem o controle da exposição automática ou totalmente manual. Realmente a minha máquina fotográfica também tem um flash incorporado, mas como tu disseste, também há os flashes externos a que chamaste profissionais. Quais as diferenças e qual é o melhor? Bem, olha, o flash incorporado nas reflex é muito cómodo. Primeiro porque está sempre à mão e, portanto, em situações em que é necessário, está sempre à disposição. O problema com esses tipos de flashes é que geralmente não são muito fortes e também a direção da luz não é regulável. Por isso temos sempre um tipo de iluminação frontal que não é o melhor tipo de luz para retratos ou imagens que, por exemplo, se tiras a fotografia aos noivos com uma luz como esta, vais de certeza obter imagens mais planas ao iluminá-los de frente, projetando as suas sombras no fundo. Provavelmente quando dizias que não gostas muito das fotos com flash, devias estar a referir-te a este tipo de efeito. Realmente as minhas fotos ficam muitas vezes pouco naturais, com a luz muito fria. Os temas são apanhados por um clarão muito intenso, ao mesmo tempo que o resto fica muito escuro. Bem, Anthony, eu estou a ver que as lições que demos sobre a utilização da luz te foram úteis. Conseguiste identificar os principais defeitos deste tipo de iluminação, que dizem respeito, sobretudo, à direção da luz, intensidade, contraste e a cor. Agora vamos comparar todos estes aspectos e, sobretudo, saber como controlá-los utilizando a luz do flash. Está bem. Realmente, graças a alguns truques, podes mesmo controlar a luz do flash e começar a controlar a sua direção, difundi-la, refleti-la e até mesmo colori-la. Mas para isso, o melhor é que tenhas um flash externo. O quê? Aquele que é conectado através do mecanismo que está sobre o pentaprisma? Sim, na sapata, precisamente, que se encontra sobre a tua máquina fotográfica. Olha, este é um dos tipos de flash que podes usar, mas existem outros como este, com tocha. Este, por exemplo, que pode ser usado segurando-se na mão, ao lado da câmara, e permite controlar a direção de emissão dos flashes, ou então ser montado num suporte que o afasta da objetiva da máquina, sempre conectado à máquina através de cabos, os chamados cabos de sincronização, que transmitem o impulso da máquina para o flash. Mas vem-me à cabeça uma questão. Se estou a segurar com uma mão e tiro a foto com a outra, arrisco-me a ficar com uma fotografia tremida ou não? Sim, realmente por isso é que se utiliza um suporte para fixá-lo ao corpo da câmara fotográfica e torná-lo mais firme, permitindo-te que agarres melhor a máquina, mantendo-a mais estável durante o disparo. Ah, ok. Conseguir afastar a emissão do clarão do ponto de captação é já um passo em frente e permite-nos controlar a direção da luz. Depois é preciso começar a verificar a respectiva intensidade, mas para isso é preciso que comecemos a introduzir o conceito de número guia. E isso é o quê? O número de guia é o valor numérico que exprime a potência de emissão do clarão do flash. Tecnicamente, seria de utilizar o diafragma para expor corretamente um tema que se encontra a 1 metro da câmara fotográfica com uma película a 100 ISO. Podes dar um exemplo? Sim, por exemplo, com um flash que tem o número de guia 22, significa que utilizando um diafragma 11, 22 a dividir por 11 dá como resultado 2, o que te vai permitir expor corretamente com um filme 100 ISO os temas que se encontram a 2 metros da câmara. Ok. Ou então, se és obrigado a utilizar um diafragma 4, ou porque a luminosidade da tua objetiva não é suficiente, ou porque queres uma maior profundidade de campo, 22 dividido pelo diafragma que estás a utilizar, ou seja, 4, vais poder fotografar temas expostos corretamente a uma distância de 5 metros e meio. Portanto, deves afastar-te em relação ao ponto de observação anterior. Ok. Mas não te preocupes, não é preciso fazer estes cálculos todos. Normalmente nos flashes existe uma tabela, ou mesmo através do display, defines valores de sensibilidade ISO e do diafragma utilizado e podes ler os valores que te servem para uma correta exposição.
E alguns flashes possuem mesmo a função automática de leitura da luz, ou seja, através de um fotómetro ou exposímetro interno que geralmente tem uma célula que se encontra à frente, permitindo a emissão controlada do clarão, ou seja, quando primos o botão, a lâmpada começa a emitir a luz e no automático o fotómetro mede a correta exposição, bloqueando a emissão do clarão logo que se tenha atingido este nível de exposição. Mas existem ainda sistemas mais avançados que são usados na leitura TTL, isto é, através da lente objetiva, onde o flash comunica com a máquina e bloqueia a emissão do clarão quando, através da objetiva, tiver passado a quantidade certa de luz que vai atingir o filme ou o sensor. Então, e qual é a melhor definição? A automática ou a manual? Bom, como sempre, não existe uma definição que seja a melhor de todas. A definição automática permite-te agir muito rapidamente sem efetuar cálculos e, na maior parte dos casos, também te vai dar a exposição correta. Bom, então stop. É a que eu vou usar. Não, olha, que eu disse na maior parte dos casos. Há sempre casos em que pode haver Ah, engano. Imagina, por exemplo, se estiveres a fotografar pessoas a uma determinada distância e entre tu e essas pessoas houver outros elementos. Há o risco, neste caso, que o clarão emitido pelo flash elimine primeiro estes elementos e o mecanismo de leitura automática da exposição revela a correta exposição para aquilo que está em primeiro plano. Neste caso, terás estes elementos corretamente eliminados, mas a projetar sombras sobre os temas situados atrás e, além disso, o tema de interesse da tua foto ficará subexposto. hum. Pensa, por exemplo, que te encontras no casamento onde queres fotografar os noivos, mas entre ti e os noivos há outras mesas com pessoas sentadas com jarras de flores em cima da mesa. Nesse caso vais querer eliminar corretamente os noivos, mas o teu fotómetro, o fotómetro no interior do flash, poderia ler a exposição sobre as pessoas sentadas à mesa e, portanto, arriscarias a ficar com os noivos subexpostos. Neste caso é preciso passar para a leitura manual e, fazendo dois cálculos, estabelecer qual é a emissão adequada do flash para iluminar corretamente o teu tema principal. E há ainda outros sistemas para regular a emissão luminosa. A maior parte dos flashes externos tem no interior da cabeça uma lente que te permite controlar a amplitude do cone de luz emitido e, portanto, conforme a focal que estás a usar, podes decidir se utilizas um raio muito mais amplo ou então transformá-lo numa luz spot no caso de estares a usar uma focal longa. Então, só para eu perceber bem, se uso uma grande angular, escolho o flash para iluminar uma grande área mais vasta. Se uso uma teleobjetiva, devo escolhê-lo para iluminar uma área mais restrita. Perfeito? Certo? Sim.